Olá, seja muito bem-vindo a mais uma experiência promovida pela ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia. Nossa missão é clara: promover o desenvolvimento da cosmetologia nacional, conectando ciência, mercado, inovação e pessoas. Durante todo o ano, trazemos cursos e eventos técnicos focados na sua evolução profissional e na troca de conhecimento. Somos referência em regulação, mantendo você à frente das mudanças na legislação. Nossos laboratórios compartilhados, o Colab e o HairLab, estão prontos para você desenvolver protótipos com segurança e excelente custo-benefício. Nós somos os realizadores do maior evento técnico da área e do tradicional jantar da ABC, onde celebramos juntos as conquistas do nosso mercado. Como associado, você garante o selo ABC, suporte jurídico, consultas técnicas, locação de espaços e descontos exclusivos em tudo que fazemos. A ABC leva o Brasil para o mundo, representando o nosso país na IFSCC e na FELASC. Faça parte da maior associação da América Latina. Seja como pessoa física, jurídica, acadêmica ou internacional. Aproveite o conteúdo de hoje, faça networking e inspire-se. Seja bem-vindo à ABC. Boa tarde a todos. Um grande prazer aqui poder participar de um seminário aqui da ABC. Então, vamos iniciar. Eu vou compartilhar minha tela agora. Bom, hoje eu vou apresentar dois novos lançamentos da Advention. Eu sou a Ruth Kuriyama, trabalho para a Advention na área de pesquisa e desenvolvimento e assistência técnica. E a ideia é bater um papo aqui um pouco sobre a aplicação de coloração capilar, em específico, a aplicação de demi-permanente e a aplicação desses dois novos ingredientes que lançamos para esse mercado de coloração. Somente relembrando um pouco aqui, né, do conceito de demi-permanente. Dentro das categorias de coloração capilar, a categoria de demi-permanente seria aquela que se encaixaria entre a semi-permanente e a permanente. Hoje, atualmente, o maior mercado é o mercado de coloração permanente. No entanto, o mercado de demi-permanente, segmento, ele, embora seja menor, nós temos visto um grande crescimento dessa área. Tá? E esse crescimento se dá principalmente pela busca dos consumidores em alternativas, muitas vezes um pouco mais suaves, ou mesmo uma aparência mais natural, né? Não necessariamente um resultado permanente. E aí, grandes multinacionais, a gente tem visto todo o movimento do mercado em busca dessas alternativas sem amônia, né? Então, o demi-permanente, que hoje eu vou comentar, seriam as colorações sem amoníaco, sem hidróxido de amônio. Tá? Falando um pouco, então, dessa categoria demi-permanente, tipicamente, essas colorações, elas permanecem de 20 a 28 lavagens, então seria um resultado de longa duração, né? Mas não é a tintura, a coloração capilar com amônia. Em geral, também, eles usam esse tipo de coloração, usa um peróxido de menor volume, mas que também permite a deposição da cor, né? E interação dentro da formulação para produzir as cores desejadas aí. Entre o semipermanente e o permanente, a diferença a coloração permanente, ela usa sempre um alcalinizante, né? E, em geral, as formulações que contêm os alcalinizantes e os peróxidos, é muito difícil de fugir da questão do dano, né? Então, tipicamente, eles têm as semipermanentes que não levam álcali e peróxido, têm menos dano, mas também têm menos duração.
As demipermanentes, a gente sabe, né, que ela é muito eficiente para a cobertura dos cabelos brancos, e também, muitas vezes, para dar somente uma renovação na cor, que já, às vezes, já perdeu a intensidade com o tempo, né? E nesse tipo de aplicação, a monoetalonamina é o que a gente tipicamente vê nas formulações, né, de demipermanente. E nós vemos um movimento também da indústria, né, como um todo, dos consumidores, buscando alternativas que também possam melhorar a questão de segurança da formulação, dano e a questão de irritação, né, térmica, que é uma das reclamações mais típicas aí desse tipo de coloração. Então, agora falando um pouco, qual é o papel, então, do agente alcalinizante, né, do que é o foco do estudo aqui, que eu vou mostrar. Então, o alcalinizante, ele é um ingrediente fundamental nesse tipo de formulação, tá? Ele tem um papel fundamental. As principais funções dele primeiro, obter um ambiente alcalino, né? Em geral, as formulações ficam entre um pH de 9 e 11. Ele também participa da reação ao desestabilizar o peróxido de hidrogênio e para iniciar o processo de oxidação, né, dos próprios colorantes que estão na formulação. Além disso, o agente alcalinizante é aquele que vai fazer o inchamento, né, da fibra, fazendo com que as cutículas se abram e permitam a entrada dos ingredientes que vão reagir dentro do córtex do cabelo e formar a cor, né? Além disso, o alcalinizante ele participa de um processo muito importante, que é o clareamento das melaninas naturais do cabelo, tá? Então, além de ele abrir a cutícula, participar da reação, ele também interage com as melaninas naturais do cabelo, fazendo com que esse cabelo também reduza, ao quebrar a melanina, né, obtenha um clareamento desse cabelo, e aí uma nova reação e a deposição de uma nova cor. Então, o efeito do alcalinizante, ele vai muito além de pH, ele vai na questão, ele participa da formação de cor, também do clareamento do cabelo, depois ele vai participar também, ele tem uma influência na cobertura desse cabelo, mas também no odor, né, na viscosidade do produto, e principalmente um dos pontos bem importantes, no próprio dano, né, que esse tipo de processo ocasiona na fibra capilar. Então, hoje eu vou apresentar duas novas tecnologias de alcalinizantes para formulações que possam ser uma alternativa à monoetalonamina, principalmente posicionando esses alcalinizantes no mercado de demipermanente. Tá. Revisando um pouco, então, hoje nós não temos grandes variações quando se fala em alcalinizante. Basicamente, nós temos a amônia, né, o hidróxido de amônia, que a gente sabe que tem um odor muito pungente, a percepção muitas vezes má, né, que o dano vem tudo da amônia, nem sempre é só isso, né, na verdade são uma série de fatores. A amônia, ela tem essa capacidade de clarear bastante, né, a melanina natural, então clarear o cabelo e depositar uma nova cor. Ela tem uma tendência muito forte de sair depois que ela é aplicada no cabelo, porque ela se vaporiza muito rápido, então o odor também é mais pungente por causa disso, e ele é muito usado porque ele consegue, além de depositar uma cor, ele consegue clarear, né, as melaninas naturais do cabelo, e isso dá uma gama de aplicação para cores, principalmente as cores mais claras, tá? A monoetalonamina é uma alternativa de alcalinizante muito utilizado, como eu falei, principalmente nos considerado demi-permanente, né? Ele tem menos odor que a amônia, porém ele não evapora tão rapidamente, porque ele tem uma pressão de vapor diferente da amônia, ela é menor, né? Então, ele tende a ficar mais, tanto no cabelo como na pele. E também tem um ponto de ele por si só, ele é um produto bastante irritante, né? Tem um potencial de irritação. E ele é muito utilizado aí, com o mesmo papel da amônia, no sentido de abrir a cutícula, a reação acontece dentro do córtex, né?
Porém, também tem um ponto que muitas vezes as formulações com monoetanolamina, elas são desenhadas já também para ter menos retenção de cor, né? Por isso, muitas vezes, eles não prometem um resultado tão permanente como a amônia. Bom, e as novas tecnologias que eu vou apresentar hoje é o Elevance, também é um alcalinizante que tem um odor bem mais suave que a amônia, não tem essa pungência, tá no mesmo nível para mais suave que a monoetalonamina, tá? E todos os testes que fizemos demonstrado que ele é muito apropriado a esses sistemas demi-permanentes. Vimos também a questão de deposição de cor, né? Porque a gente sabe que o alcalinizante não basta só subir o pH, abrir a cutícula, ele vai ter diversas interações na coloração, desde a formação de cor, desde a reação com o peróxido, a ativação desse peróxido, né? E que tudo isso, no final, vai influenciar quanto ele vai resistir às lavagens ali, vai dar um efeito realmente de coloração. E esses produtos também, nós vimos que ele tem uma excelente deposição de cor, de resistência à lavagem também, e muita estabilidade nas formulações. Então, hoje, a ideia é posicionar ele como uma alternativa à monoetalonamina, porém, como uma alternativa mais suave, com menos dano, e eu vou mostrar esses dados. O DMMP também é do portfólio da Advention, já é uma amina que nós recomendamos mais para tom sobre tom, porque ele não tem essa capacidade de clareamento, mas também não aporta odor na fórmula, tem um excelente desempenho em deposição de cor também, e nós temos posicionado ele muito para as colorações masculinas, onde a questão de clareamento não é tão importante. Tá? Então, também é uma alternativa à monoetalonamina. Então, os dois produtos que eu vou falar, se trata do Elevance Ultra e Elevance Elite Bio. Os dois têm desempenhos muito similares na questão do desempenho em geral. E uma diferença entre um produto e o outro, o Elevance Elite Bio é a nossa versão que tem um índice de naturalidade de 0,65, porque ele tem uma fonte renovável de bioetanol, e ele atende aos critérios do CFI, que é o Cruelty Free International, para certificação Lipin Bunny. Tá? Elevance Elite Bio atende essa questão dessa certificação em específico. Então, agora vamos para o que importa, que são os testes que nós fizemos. Nós usamos diversos tipos de mechas, aqui a foto de alguma das mechas. Então, esse primeiro teste foi um teste para entender como as fórmulas, né, elas se comportavam comparando com a monoetalonamina, na questão de cobertura de cabelos brancos. E aí usamos para esse teste de cobertura de brancos e deposição de cor, essa mecha com a composição de 75% de cabelos brancos. E também a gente incluiu nos testes, que a gente chamou 5N, esse produto, um produto de mercado, para ver como ele se comportava em relação ao produto de mercado. Mas a comparação mesmo tem que ser feita com as fórmulas que foram feitas idênticas, né? Então, aqui a gente já vê o primeiro resultado, que é o resultado de deposição de cor em um cabelo 75% branco. Aqui foi uma cor castanho médio. Nós usamos um peróxido de volume 10, na razão de 1:2. A aplicação foi somente por 20 minutos. Foi enxaguado, e aí foram realizadas as medições LAB, que é o espectrofotômetro que vai medir a intensidade, né, o L, que seria claro, escuro, o A e o B, né, o A o vermelho e o B na direção do amarelo. Então, aqui a gente tem os resultados medidos nessas mechas. Então, depois de aplicado, lavado, né, e já é seco o cabelo, nós fazemos as medições e determinamos esse LAB e calculamos o ΔE. O ΔE seria
a mudança global de cor dessa mecha, em relação ao cabelo inicial, que era o cabelo que estava lá com 75% de cabelos brancos, e como ficou depois de aplicada a coloração. Então, aqui, a primeira coisa que a gente nota é que o ΔE, ou seja, a mudança de cor e a deposição de cor, ficou muito próximo ao que a monoeta faz hoje. Tá? Então, nós temos aí uma paridade de desempenho na questão de deposição de cor e cobertura de branco. Quando a gente olha o A e o B, o que acontece? Tem ligeiras diferenças, que é o que eu comentei, né? O alcalinizante acaba participando também na interação de como esses colorantes vão reagir lá dentro. Então, sempre existe uma diferença, dependendo do alcalinizante que você usa, essa formação de cor também pode ser influenciada, tá? E aqui também comparando com o produto de mercado, 5N, aqui ele depositou um ΔE de 26, mas o que a gente precisa comparar mesmo são esses 3 de cima, né, que seria nas mesmas condições de formulação. Aqui não está a formulação, no final da apresentação, depois quem quiser vai ter a formulação completa, mas basicamente foi uma formulação com 5% de alcalinizante, 5% igual em peso, e com o pH que ficou em torno de 9,5. Todo mundo ficou em torno de 9,5 o pH. Então, na mesma dosagem, o pH atingido foi em torno de 9,5. Entre 9 e 9,5. Tá. Depois nós fizemos a retenção, que seria a lavagem consecutiva dessas mechas, para ver a durabilidade dessa cor. Né? Então, foram feitas 10 lavagens, e nós medimos o ΔE. A gente sabe que um ΔE a partir de 3 aí, né? Na verdade, até de 1, o olho humano já começa, principalmente os olhos mais treinados, já é perceptível ao olho também. Então, o que nos diz esses resultados, né? A mudança de cor com a monoetalonamina foram 3 pontos. Então, em relação ao Elite e ao Elevance Elite e ao Elevance Ultra, ele mudou até mais de cor do que a cor inicial depositada. Isso quer dizer que os dias mostraram um bom desempenho de retenção de cor, tá? Ligeiramente melhor que a monoetalonamina. Aqui tem um resumo, depois talvez faça mais sentido no final, mas aqui é um resumo de todas as tecnologias, tá? Esse slide, na verdade, vai para o final, e eu vou mostrar mais dados. Aqui eu vou apresentar também uma deposição de cor em cabelos coloridos, na verdade, o vermelho, que a gente sabe que é uma cor bem desafiante, então nós testamos para ver a formação da cor e a deposição. A retenção de cor, a gente sabe que os vermelhos, em geral, são muito difíceis, né, de reter. Bom, e aí aqui nós fizemos já com uma mecha diferente, o controle aqui já foi diferente, a gente incluiu também a amônia, para comparar. Aqui também o alcalinizante usado foi 5%. Nós fizemos misturas também da amônia com essas 2 novas moléculas. O cabelo que a gente depositou essa cor vermelha foi um cabelo clareado 2 vezes. E o volume de peróxido utilizado foi 20, na razão de 1 para 1,5. E o tempo foi 30 minutos. E aí, novamente, fizemos o LAB, né, a cor inicial, e o LAB depois das 10 lavagens. E aqui estão os resultados. Então, aqui os resultados nos mostram o ΔE, que é a variação global de cor. Então, houve uma mudança em torno de 40. Então, em termos de mudança global de cor, está muito parecido. O que varia, como eu tinha comentado, é a formação de cor em si. Então, a gente vê que alguns dos alcalinizantes, eles vão para um tom um pouco mais avermelhado, né?
que é o caso da nossa tecnologia. A gente vê que o A aqui está em 19, 17. E dependendo da mistura, também é interessante, porque misturando amônia com a AAA, que é o Elevance Ultra, é interessante porque o resultado também já muda, né, em relação à cor só da amônia ou só do Elevance sozinho. Então, aqui é mais para demonstrar a formação de cor e as variâncias que existem, né? O pH dessas formulações, todos estão com 5%. A Monoeta desenvolveu um pH de 9,9, mas as outras estão em torno de 9,5, não está muito longe esse pH, tá? Então, no mesmo percentual, eles desenvolvem um pH muito similar da amônia e da Monoeta. E aqui a aparência dessas mechas. Então, aqui a gente vê a amônia, o Elevance Ultra, o Elevance Elite Bio, a Monoeta e as misturas. Então, dependendo da mistura, também acaba puxando para um tom mais escuro ou mais claro, né? E aqui a retenção de cor. O que acontece? O vermelho, a gente sabe que tem uma baixíssima retenção de cor, né? Pela natureza desses colorantes. Então, a gente se perde muito a cor. Comparativamente, na verdade, todo mundo teve uma grande mudança, né? Quase em torno de 10 de cor. Então, assim, temos para esta cor vermelha, não houve grandes ganhos aqui de retenção de cor, tá? Mas, na verdade, todos não foram muito bons, né? Porque o vermelho realmente é difícil de reter. Mas a ideia era mostrar a deposição de cor inicial também. Bom, aí o outro teste que nós fizemos é o que a gente chama de color lifting. Lifting seria a capacidade dessa formulação, e no caso o objeto de estudo aqui foi o alcalinizante, seria a capacidade desse alcalinizante quebrar as melaninas naturais do cabelo, que é o que causa o clareamento, né, da melanina natural. Isso a gente sabe que é importante para as colorações, principalmente para as permanentes, né? As DM também promete algum clareamento. Então, a gente fez esse teste para entender como esse alcalinizante influenciava nesse clareamento da melanina natural, no lifting, o poder de lifting. Então, a gente usou como controle a amônia, que a gente sabe que é o mais faz lifting, né? Mais clareia. Aqui já num percentual maior, 11% de alcalinizante. E o chassi da fórmula, nós usamos um chassi de fórmula sem colorantes. Porque a ideia não era... senão a gente não ia conseguir ver a leitura limpa, né? Ou seja, sem cor, a gente pegou o cabelo virgem com as melaninas lá todas, sem ter sofrido nenhum depósito de cor anteriormente, um cabelo virgem, e aplicamos em um chassi de fórmula normal, só que tirando os colorantes, tá? Então, aí usamos também o peróxido. Então, essa formulação foi misturada aí com o peróxido volume 30, na razão de 1,5, e o tempo de aplicação 50 minutos. E aí, como eu falei, em cima de um cabelo castanho escuro virgem. E aí, o que nós fizemos com essas mechas? Foram 2 testes, na verdade. Um foi medir a questão da cor, como é que ficou a cor com uma aplicação de uma fórmula que tem 11% de alcalinizante. E aí nós repetimos após a primeira aplicação e após até a 5ª aplicação. Por que a gente fez essas aplicações consecutivas? Porque a gente também avaliou o dano a essas fibras, tanto após a primeira aplicação, como após a 5ª aplicação. Justamente para ver um dano acumulado, né? Simular um dano acumulado de 5 tratamentos, tá? O dano a gente mede através da perda proteica, que na verdade através da leitura
da quantificação de ácido cisteico formado na fibra capilar. Porque o ácido cisteico, ele é o subproduto quando começa a ocorrer a quebra, né, das proteínas do cabelo, né? Então, é uma forma indireta de medir o dano. E a gente usou infravermelho. Então, antes de falar do dano, falando do desempenho do lift. Então, aqui nós temos o cabelo virgem, aqui à esquerda, e como ficou cada mecha depois da aplicação da formulação com cada um desses alcalinizantes. Então, visualmente aqui dá para ver que a amônia é o que ficou mais claro, e aí os dados aqui à direita na tabela, nós vemos o ΔE, né? O ΔE seria a variação global de cor. Então, a gente vê aqui que a amônia a variação ΔE foi o maior, o Elevance Ultra e o Elevance Elite Bio, eles tiveram uma menor variação de lift, ou seja, eles não tiveram a mesma capacidade da amônia de mudar a cor global, e visualmente é o que vocês estão vendo aqui, essa diferença de 10 para 7,6 ou 6,4, é o que visualmente a gente está vendo aqui. Mas, quando a gente compara com o DMMP, que é uma amina que já não faz esse lifting, a gente vê que tanto o Elevance Ultra, o Elevance Bio, que é o 3AA e o 3AB, fazem muito mais lifting, tá? E a monoeta aqui ficou logo após a amônia. E esse resultado, essas mechas foram submetidas 5 vezes a esse mesmo processo, a mesma formulação aplicada, e aí então ele foi acumulando um lifting, né? Então foi mudando bastante de cor. A gente chega aqui num clareamento bem elevado dessas mechas, lembrando que originalmente ela estava assim, castanho, né? Então após 5 aplicações, ele perdeu muito a cor, ou seja, aconteceu a quebra das melaninas naturais desse cabelo. E aí, com essas mechas, após a primeira e a quinta aplicação, nós realizamos o teste de dano. Então, o dano foi, como eu comentei, foi medido através da quantificação de ácido cisteico, que é uma análise de perda, de dano proteico, né, que a gente fala. E foi comparado com cada um desses alcalinizantes. E a gente incluiu duas referências no teste só como controle, mas eles não devem ser comparados lado a lado. A gente incluiu uma mecha de cabelo duplamente clareada, ou seja, tomamos uma mecha de teste que já está 2 vezes clareada. Então, a gente subentende aqui que ele já está com bastante dano capilar, né? Então, somente para a gente poder comparar com os nossos resultados também. E aí, essa análise é feita em vários pontos, né, da mecha, para ter uma validade estatística. E os resultados, a gente integra a área, né? Na verdade, quando a gente faz o infravermelho, a gente consegue identificar os picos, e esses picos são integrados em forma de área, tá? Então, quanto maior a área, maior o dano. Resultado de ácido cisteico, da área, né, formada de ácido cisteico, após a primeira aplicação. Então, após a primeira aplicação, praticamente, você não vê dano, tá? A gente vai começar a perceber dano depois da quinta acumulada. Então, com 5 aplicações, nós vemos dano acumulado aqui, tá? Então, é muito interessante ver que aí a gente compara aqui com o cabelo virgem, esse verde claro aqui à esquerda, e um cabelo 2 vezes clareado, que é a barra azul aqui. Então, está bem consistente, né? Os resultados, o cabelo virgem e o cabelo duplamente branqueado. E aqui os resultados de 5 vezes, que é o que interessa, que é o que mostra como
esse dano foi acumulado. Então, a gente vê aqui, após 5 aplicações, o pior resultado foi para a monoetalonamina. Então, a monoetalonamina foi o que deu mais dano ao cabelo, mais que a amônia. Tá? E as nossas duas tecnologias, o Elevance Elite e o Elevance Ultra, a barra vermelha, foi o que menos danou. Em relação... Na verdade, quem menos danou foi o DMAMP, né, que é a barra verde, mas também ele não faz lift, então está muito consistente os resultados. Eles estão diretamente proporcionais ou diretamente relacionados ao quanto essas moléculas fazem lift. Então, aqui se vê que as nossas moléculas fizeram menos lift, só que danaram muito menos a fibra capilar, né, as proteínas. Então, aqui é interessante porque muitas vezes a percepção de mercado é que a monoeta assim, seria mais suave para a fibra, e nem sempre isso acontece. Nesse caso, onde a gente usou uma concentração alta, né, de 11%, ele superou até o dano da amônia, né? E a gente associa isso à questão de ele talvez não evaporar tanto como a amônia e ele continuar de alguma forma agindo na fibra. Os nossos também não têm um ponto de evaporação igual à amônia, porém, em contato com a fibra, ele danou menos que a monoeta. Então, é uma questão de evaporação também, né? De pressão de vapor dessa amina de sair do sistema, mas também de interagir, continuar interagindo de forma a danar, continuar danando, né? As proteínas do cabelo. Aqui estão os resultados estatísticos, né? Se vocês quiserem comparar, mas validado estatisticamente as diferenças aí, principalmente da monoeta, a amônia e o Elevance também está em outro grupo, então existe diferença estatística aqui nesses resultados. Então, conclusão, fica aqui a sugestão de vocês conhecerem esses dois novos produtos, que são a nova geração dos alcalinizantes da Advencil, e que pode ser utilizada nessa plataforma de demi-permanente, como uma alternativa que vai ajudar na deposição de cor, de desempenho, vai ter um odor menor, né, que a amônia, e também mais suave, e principalmente aí que a gente viu a questão de menos dano, né? Então, é um produto que pode ser explorado muito por esse lado, de uma alternativa com mais suavidade na coloração, sem perder a questão de desempenho. E o Elevance Elite Bio sendo uma alternativa para quem busca também certificações como o Lip Bunny. Tá? Esse é o nosso portfólio como um todo. Então, hoje, a gente falou mais do Elevance Ultra e o Elevance Elite Bio. São produtos que já foram lançados e já estão em status comercial, né? É importante dizer que todas essas tecnologias também cumprem com as legislações, regulações globais, principalmente América Latina, Europeia e Estados Unidos já está em compliance com isso. E, bom, isso era o que eu tinha para apresentar hoje. Depois, por curiosidade, aqui no resto da apresentação, tem as fórmulas que foram utilizadas, tá? Tá tudo aqui. Aí tem um pouco mais de detalhe desses dois produtos, da composição, são produtos biodegradáveis, moléculas que são aminoácidos, né? Bom, e agora acho que eu vou dar uma olhada aqui tem um chat aqui, vamos ver. Bom, tem uma pergunta aqui, né? Se eu vou compartilhar a apresentação. Sim, vou compartilhar a apresentação. Deixa eu voltar aqui para o... E, bom, não tem perguntas aqui, mas o meu contato está aí, né? E depois a gente vai mandar essa apresentação.
e podemos aí também esclarecer dúvidas em relação ao produto, em relação à aplicação, tá? Em relação a amostras e tudo mais. E muito obrigada pela atenção.